Graça e paz, é muito bom compartilhar com você mais uma vez da palavra de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo fala da doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição trata a respeito da convicção de que na consumação do século, na volta de Cristo, todos os que já morreram ressuscitarão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão para a habitação eterna com Deus. Os que morreram em incredulidade para com Deus e quanto ao sacrifício de Cristo, ressuscitarão para condenação eterna. Portanto, neste capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz que Jesus ressuscitou dos mortos. Paulo garante, Paulo assevera e apresenta provas de que de fato Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E Paulo tem como base a ressurreição de Cristo como sendo ela a garantia da ressurreição final. Ora, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim como ele ressuscitou, então acontecerá também a ressurreição no último dia. E o apóstolo Paulo, falando a respeito da ressurreição, falando da morte, ele diz que o poder da morte é o pecado. O pecado é que concede poder para a morte. E Jesus, portanto, é a redenção dos pecados. Jesus morreu na cruz para perdoar, para anular a dívida que o pecado impôs sobre o ser humano. Jesus, então, é a redenção do pecado. Sendo assim, a morte não tem mais poder quanto aos que estão em Cristo Jesus. Se Cristo é a redenção dos pecados, ele anulou, então, o poder da morte. De maneira que Jesus afirmou que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, sendo assim, todo aquele que está em Cristo, ele tem a possibilidade de visualizar uma esperança verdadeira, a esperança de que na eternidade, então, a morte terá sido vencida de uma vez por todas. E assim, tendo isso em mente, o apóstolo Paulo termina aqui no capítulo 15, no versículo 58, dizendo: portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aqui nós encontramos a base para a nossa alegria, para a nossa firmeza, para que estejamos sempre produzindo algo que glorifique ao Senhor. A certeza da vitória contra a morte, porque Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Sejamos firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço para todos.